Autenticidade e criatividade. Quem sou eu no meu processo criativo? Bom, nessa aula eu quis trazer esse tema bastante especial para a gente entender melhor a nossa relação, a relação da nossa autenticidade, o nosso movimento autêntico com o nosso processo criativo. Então, de que forma que a gente vai unir essas duas forças para a gente conseguir caminhar no nosso movimento com mais direção, com mais direcionamento. E aí, para a gente falar sobre esse assunto, né, e entender como que a gente vai se apropriar do nosso processo criativo com mais autenticidade, é importante primeiro a gente desmistificar o conceito de criatividade. Porque é muito comum a gente perceber pessoas, quando a gente fala essa palavrinha criatividade, associarem criatividade com é, grandes artistas ou ideias muito geniais, aquelas ideias inventivas, grandes invenções, grandes conquistas criativas, enfim. Quando, na verdade, a criatividade não está atrelada somente à arte, né? Criatividade diz muito mais sobre um jeito de ser, um jeito da gente conduzir e criar a nossa própria vida, a nossa própria jornada, através das nossas ideias, do nosso movimento, do nosso processo criativo mesmo. E aí, esse processo criativo, eu gosto de enxergar esse processo a partir de um percurso que possui algumas fases. Então, aqui eu vou falar sobre três fases do nosso processo criativo, começando pela fase número um, a primeira parte desse processo, que é justamente a permissão. Então, primeiro de tudo, a gente tem que se permitir. A gente tem que se permitir preparar e permitir receber essa ideia. E aí, para a gente se permitir, primeiro de tudo, a gente tem que estar num estado mais de relaxamento, um estado de descontração, que é, na verdade, quando a gente assume uma condição mais passiva, de abrir espaço, de receptividade. E como é que a gente abre espaço e cria essa receptividade? A gente primeiro cuida, percebe e se relaciona com o nosso ambiente, seja um ambiente interno, seja um ambiente externo. O ambiente interno é aquele que faz parte de nós. Somos nós, nosso ambiente interno, tudo que está dentro da gente. Nossa mente, nossas emoções, nossas sensações, nossas percepções. E para a gente limpar e clarear um pouco a nossa mente, nossas emoções, é importante que a gente tire, esvazie um pouco os excessos, seja excesso de informação, seja excesso de estímulos. E um exercício ótimo para a gente fazer isso é através da escrita do fluxo livre da escrita, através de uma dança, de uma forma com que a gente vai esvaziar, a gente vai abrir espaço interno dentro de nós para que a nossa ideia possa fluir sem obstáculos, sem bloqueios, sem intercorrências, né? E o ambiente externo é aquele ambiente que está fora mesmo. São a nossa mesa de trabalho, a nossa mesa de nossos papéis, nossos documentos, nosso celular, nosso computador, nossa caixa de e-mail. Então, assim, limpar, esvaziar tudo isso, dar uma organizada nesse tanto de informação, tudo isso ajuda a gente também com o nosso fluxo, para que o nosso fluxo criativo encontre caminho, encontre espaço. Além disso, para ajudar nesse processo de permissão, de permitir que o processo criativo flua, né? É interessante também a gente colocar elementos inspiradores ao nosso redor, para que esses elementos inspiradores, esses objetos, esses símbolos, plantas, palavras, tudo isso vai influenciar positivamente o nosso processo também. Então, quando a gente está ali
num movimento de criação, num movimento de foco, até um pouco sobrecarregado ou um pouco cansada já de tudo aquilo, e a gente faz uma pausa, a gente acende uma vela, ou a gente olha para o lado e vê que ali tem uma plaquinha, uma palavra que fala alguma coisa que te potencializa no seu movimento, isso também é de extrema importância para possibilitar com que o fluxo criativo se desenvolva da melhor maneira possível, certo? E aí, falamos então de uma primeira condição do movimento do fluxo, primeira fase desse percurso do processo criativo, que foi a permissão. Quando a gente se permite, a gente está numa condição mais passiva. Mas a partir do momento que a gente organiza o nosso ambiente e se abre esse espaço, delimita nossos elementos inspiradores e um outro ponto-chave, que é ativar a nossa curiosidade, quando a gente faz isso, a gente está assumindo uma condição mais ativa. E equilibrar essa condição passiva com essa condição ativa é o que permite com que o fluxo criativo possa se instalar de fato. Então, a gente ativar essa curiosidade é a gente se relacionar com esse desconhecido e permitir que, de fato, surpresas aconteçam na nossa vida, certo? E aí, a gente vai para o segundo para a segunda fase desse percurso do fluxo criativo, do processo criativo, que é a condução ou a exploração. Quando a gente recebe ali as ideias, recebe a nossa ideia do nosso movimento, da nossa criação, a gente precisa conduzir ela para uma próxima etapa. Então, nesse processo de condução, é um estado mais consciente, mais intencional. É quando a gente começa de fato a organizar nossas ideias, organizar nossos passos, conduzir nossos passos e a fazer escolhas. E aí a gente respeita a nossa organização, a gente respeita o nosso tempo, a gente respeita a nossa disposição de criar ou não, e principalmente a gente assume um comprometimento. Então, o processo de condução é quando a gente leva esse movimento para a direção que a gente quer, para a direção que a gente deseja. E essa condução só vai ter um efeito satisfatório se ela tiver carregada de nutrição e envolvimento da nossa parte. Então, quando a gente se compromete com o processo e quando a gente se compromete mais com o processo do que com o resultado. Quando a gente traz mais presença, traz mais prazer e satisfação nesse processo e não no resultado. E foca mais no momento presente, daquele desfrutar, daquele prazer mesmo do movimento criativo. E a terceira etapa desse percurso do processo criativo é a fruição, ou a expansão. Então, fruir é quando a gente colhe os bons frutos da nossa ideia, do nosso movimento criativo. A gente colhe os aprendizados, a gente colhe os sentimentos que foram despertados, a gente colhe as reflexões que emergiram. É esse movimento de expansão, quando a gente percebe que a gente foi transformado pelo nosso próprio movimento de criar. E o quanto que você é capaz de crescer e aprender com as suas criações, com aquilo que você coloca no mundo. Quando a gente se apropria da nossa criatividade, a gente afirma o nosso ser no mundo também. Quanto mais a gente observa aquilo que a gente criou, mais a gente aprende sobre a gente mesmo. Sobre os nossos ciclos, sobre as nossas potências, sobre os nossos vazios, sobre os nossos padrões. E isso não tem a ver com o ser bom, tecnicamente falando, mas e sim estar inteira no seu processo criativo. E aí, quando a gente fala, né, como se apropriar do seu processo criativo com mais autenticidade? A gente falou aí um pouco do processo criativo, nesse percurso.
nessas três etapas: permissão, condução, fruição. Mas para a gente se apropriar, é a gente trazer para a gente, trazer para si próprio, atribuir para si, tomar posse da sua criatividade. Quando eu tomo posse, eu consigo entender, eu consigo gerenciar, eu consigo manejar. E aí, eu esqueci de passar os slides. Ó, a gente tá aqui lá, a gente tá aqui na. Falamos do percurso, do processo criativo, P de permissão, C de condução, F de fruição. E estamos falando da apropriação. Então, quando eu tomo posse, eu consigo gerenciar, eu consigo manejar. Mas esse manejo, que é uma forma de controle, mas criatividade não combina muito com controle, nem com rigidez, né? Porque a natureza da criatividade é justamente o improviso, a improvisação, o inesperado, o desconhecido. Enquanto que a criatividade quer testar caminhos com tentativa, com erro, a rigidez, por outro lado, ela enxerga só um caminho. É só tem uma opção. Então, a apropriação é a gente aceitar que o nosso processo é vivo e que ele vai mudar, ele vai se transformar. Quando a gente apropria, a gente confia que a gente vai conseguir lidar, mesmo quando tudo parecer confuso. E quando tudo parecer confuso, aí é importante mais ainda a gente se agarrar nessa energia da autenticidade, nessa qualidade da autenticidade. Porque quando a gente se apropria do nosso processo criativo com autenticidade, isso passa por um lugar de autoria, de autorização e de ritmo. E aí a gente reconhece que cada processo é único e tem suas características, e aí a gente não se compara com o processo do outro. Quando a gente se apropria do nosso processo criativo, não significa que a gente vai ter segurança de tudo, mas a gente vai ter um comprometimento com aquilo, com tudo. E aí a gente precisa, pra gente ser autêntica, a gente precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem para quando a gente estiver nos momentos de vulnerabilidade dessas criações que vão ocorrer naturalmente. A gente precisa confiar nas nossas próprias experiências, no nosso próprio repertório e trazer essa autenticidade para um lugar de sintonia com os nossos valores, com os nossos talentos. A autenticidade, ela existe nesse reconhecimento dos nossos valores e dos nossos talentos. E aí a gente vai ganhando força em ser quem a gente é. Então, como se apropriar do seu processo criativo com mais autenticidade? Criando mais presença, menos cobrança, trazendo para a gente o poder de experimentar sem necessariamente ter que acertar de primeira, ativando a nossa curiosidade, ativando a nossa gentileza com o nosso movimento, respeitando os nossos ciclos, nossos ritmos, cultivando o ambiente interno, né? Organizando os nossos ambientes internos e externos, evitando a crítica, evitando a comparação. É dessa forma que a gente se apropria do nosso processo criativo com mais autenticidade. E aí eu vou passar aqui para o próximo. O impacto da criatividade na nossa confiança e no nosso propósito. Quando a gente cria, a gente está dando forma. A gente está trazendo a ideia para a matéria.
Então, a gente está dando forma para uma ideia abstrata, para uma ideia imaterial. Então, a gente está vendo surgir, está nascendo. E o nascimento dessa ideia, por si só, já tem vida e já tem autonomia. Você está conduzindo, mas a ideia já existe por si só. Independentemente do resultado que ela vai buscar, né, que ela vai receber ali, ela já existe. E aí, quando a gente cria, a gente está trazendo essa confiança de que alguma coisa em nós precisa ser expressada, de que alguma coisa em nós precisa de expressão, precisa de dar vazão para alguma coisa dentro, e de que as nossas ideias têm valor, mesmo que elas estejam incompletas, que elas não estejam prontas, que elas não estejam visualmente, mesmo que elas não estejam prontas. Então, quando a gente cria, a gente está dando forma para esse invisível. A gente está vendo surgir algo a partir das nossas mãos ou dos nossos sentimentos, da nossa percepção em relação ao mundo. E só isso tudo já é muito potente, já tem vida, já pulsa. Por isso que as nossas criações revelam quem nós somos. Elas reafirmam quem nós somos e traz a gente de volta pra gente também. E aí, quando a gente cria e direciona a nossa intenção para algum objetivo, para as nossas aspirações, aí é por isso que essas que a criatividade, né, ela impacta na nossa confiança, no nosso propósito, porque a gente está direcionando aos nossos objetivos, às nossas aspirações através do criar. E aí eu trouxe alguns exercícios para desbloquear e fortalecer o seu potencial criativo. O primeiro deles, eu queria que vocês pegassem um papel e escrevessem: eu me aproprio do meu processo criativo quando? Três pontinhos. E vai completar com três frases. Quando que vocês se apropriam do processo criativo de vocês? A partir de tudo isso que a gente conversou, quando que vocês se apropriam do processo criativo de vocês? Completem aí com três frases. Façam esse exercício depois, tá? Uma outra opção que envolve a expressão criativa, não necessariamente a arte técnica, mas envolve uma expressão criativa. É você construir um diário expressivo, um diário criativo, onde você vai colocar. Não precisa ser necessariamente todos os dias, mas você pode colocar quando você sentir que deseja dar movimento para essa ideia sua. Aí você deixa que flua através da sua expressão, seja escrita, seja uma colagem, seja um desenho, seja uma pintura, enfim. A forma que você quiser, você vai usar esse diário para trazer as suas ideias e colocar elas ali, palpável, de alguma forma, para que elas se encontrem depois e converse entre essas produções que você fizer, elas vão conversar entre si e vai trazer mais clareza para o seu movimento também, tá? Esses são alguns primeiros exercícios para desbloquear e para fortalecer o seu potencial criativo. E aí, a gente finaliza lembrando mesmo, né, que a criatividade ela não é alguma coisa que a gente tem ou não tem. É alguma coisa que está disponível e a gente só precisa cultivar mesmo, a gente só precisa alimentar isso. E aí, quando a gente alimenta essa criatividade com a nossa autenticidade,
ela vira uma ferramenta poderosa de realização, de confiança, traz significado, traz sentido para a gente, para o nosso viver, para o nosso caminhar. Quando a gente se apropria do nosso processo criativo, a gente está se apropriando da nossa história, do nosso jeito de ser. E a gente está permitindo que a partir das nossas ferramentas que a gente tem, a gente floresça. E se de alguma forma essa aula de hoje despertou aí uma semente, fez brotar uma semente aí dentro, eu te convido a continuar nutrindo essa semente com coragem, com curiosidade, com leveza. Porque é isso, criar antes de tudo é um ato de amor mesmo com a gente mesmo, tá bom? Então, um beijo e obrigada.